Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Muito bem, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele para que nos dirija e nos abençoe nesse tempo. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Pai amado, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de podermos nos aproximarmos de Ti, nos aproximarmos do Senhor, ó Pai, a fim de buscarmos a Tua face, de render, ó Deus amado, todo o nosso coração ao Senhor, crendo, ó Pai amado, que o Senhor é aquele que nos ouve, crendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que também, ó Pai amado, se faz, ó Pai amado, cheio de graça, para que aqueles que te buscam, ó Pai amado, possam te encontrar, possam ter também, ó Deus, a sua petição atendida. É nesse sentido que vimos, ó Pai amado, que nos reunimos aqui agora, pois, ó Deus, nosso coração, ele tem plena consciência de que precisamos do Senhor. Nosso coração tem plena consciência, ó Deus amado, das limitações, das deficiências, debilidades, fraquezas que são pertinentes a nós. E ao mesmo tempo, ó Deus, tem também consciência da sua majestade, da sua grandeza, do seu poder. E é então, ó Pai amado, diante dessa situação, crendo nessas questões, que nós então nos aproximamos de Ti, para glorificá-lo, bem como para colocar, ó Pai amado, a nossa vida, a fim de que o Senhor nos abençoe. Colocar a nossa vida, o nosso coração, a fim de que o Senhor nos alcance com socorro, com graça, no nome santo de Jesus. Perdoe, a Deus, as nossas falhas, perdoe, a Deus, os nossos pecados, pedimos-te em nome de Cristo Jesus. Muito bem. Quero compartilhar hoje um texto com vocês, lá no Salmo de número 29, um dos salmos de Davi. Salmo de número 29. Salmo de Davi, a palavra de Deus nos diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo.
o Senhor abençoa com paz o seu povo. Bem, o que é que nós podemos aprender aqui, olhando para esse texto da palavra do nosso Deus? Para esse salmo, né? Quais os desafios, quais as verdades que ele nos apresenta? Um salmo escrito de maneira bastante poética, mas que também encanta, não apenas pela questão da poesia que flui quando nós temos contato com a leitura dele, mas também encanta pelas verdades que ele nos apresenta acerca de Deus. Que verdades são essas? Primeiro, nós temos nos dois primeiros versos, então, ordenanças a fim de que Deus então seja engrandecido, Deus seja glorificado, Deus seja reconhecido como aquele que é majestoso, glorioso e que, na verdade, é o único digno de toda a glória, o único que tem um nome digno de ser glorificado. Então, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Há uma ordenança aqui. E para quem que é essa ordenança? E o texto coloca aos filhos de Deus. E aqui há algumas vertentes de interpretação desse texto. Por exemplo, João Calvino, ele entende que filhos de Deus aqui seja algo que está direcionado aos poderosos, aos filhos dos poderosos ou às pessoas que tinham poder, reis, príncipes, generais, pessoas que detinham poder e pessoas que por conta desse poder podiam olhar para elas e dizer, não, eu mereço glória, eu mereço honra, olha, curvem-se diante de mim. E então Calvino entende aqui a interpretação de que filhos de Deus aqui fossem filhos dos poderosos, ou os poderosos de maneira geral. Então é como que se Deus estivesse dizendo para ele, olha, vocês que são investidos de poder, vocês que têm governo na mão de vocês, são príncipes, são reis, são poderosos, são generais. Até vocês precisam render glória a mim. Até vocês precisam reconhecer que são, diante de mim, pessoas que devem se curvar ante a minha majestade, a minha glória e a minha força. Bom, essa é uma possibilidade, então, possibilidade essa abraçada por João Calvino. Outros estudiosos olham aqui como filhos de Deus, por exemplo, e interpretam como se fossem cidadãos celestiais, os anjos. Então, filhos de Deus aqui, o comentarista Derek Kidder interpreta então como se fossem anjos. Então ele diz, primeiro o texto nos leva para perceber os céus, e como é que os céus se relacionam com Deus. E ele diz, todos os seres celestiais se relacionam com Deus tendo a consciência de que todos eles precisam tributar glória, honra, louvor a Deus. Por maior que sejam, ainda que sejam seres celestiais, eles precisam tributar glória, honra a Deus. Bom, e outra interpretação, e essa abraçada por mim e por um vasto número de estudiosos, entende que filhos de Deus aqui sejam todas as pessoas que servem a Deus. Todas as pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então o foco não são os poderosos, o foco nesses primeiros versos não são os seres angelicais ou celestiais, mas o foco aqui é um texto escrito dizendo ao povo de Deus que o povo de Deus precisa se lembrar sempre de tributar glória, louvor e honra a Deus. Afinal de contas, é exatamente para isso
que foram criados. Glorificar a Deus, reconhecer a majestade de Deus, tributar louvores a Deus, reconhecer que Ele é o ser soberano. Então, diante disso, tributar força, glória, honra, louvor a Ele, adorá-lo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é santo, 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 inigualável. Diante disso, então, fica para mim e para você, filhos de Deus, a lembrança de que há sobre nós não uma opção de vida, essa opção de glorificar a Deus. Há sobre nós uma ordenança: glorificar a Deus, tributar a Ele glória e força, reconhecer a grandeza, a majestade dEle. É isso que cabe a mim e a você, pessoas que foram chamadas por Deus para perceber a grandeza e a majestade dEle. Glorificá-lo é o que Deus deseja de nós. Bem, nem todo mundo percebe então a glória e a majestade de Deus. Mas os filhos de Deus deveriam fazer isso. A verdade, os filhos devem fazer isso. Todavia, a majestade e a glória de Deus devem ser percebida por todas as pessoas indistintamente. E Deus deixa marcas da sua glória e da sua majestade. Essas marcas, então, agora são colocadas do verso 3 em diante, como sendo a voz de Deus, a voz do Senhor, que pode ser percebida em todos os lugares da terra. E ele então coloca como sendo uma voz extremamente marcante, ao ponto de não ser possível não perceber uma grandeza, uma majestade por trás dessa voz. E aí então o verso de número 3 em diante, do Salmo 29, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Aqui é como que dizendo, ainda que se imaginando em alto mar, e um mar bastante revolto, um mar onde as ondas se erguem, o vento então se levanta, o vento traz um ruído enorme, as águas vêm para dentro do barco e balança para lá, como naquele filme O Mar em Fúria. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade. Um pessoal sai para pescar e eles tinham o objetivo de chegar num determinado lugar, mas o mar fica extremamente revolto. E eles dizem, não, vai dar para chegar. E não desistem, mas o mar, a cada metro, a cada momento mais em que eles avançavam, a tempestade pior ficava. Diziam, não, pode ser que já estamos saindo da tempestade. E na verdade eles entravam cada vez mais. E o mar então foi tão grande que levou aquele barco à deriva. O texto está dizendo, por maior que seja a tempestade, por maior barulho que façam as ondas, a voz do Senhor ainda assim poderá ser percebida. A voz do Senhor ainda assim, por sua grandeza e majestade, por sua glória e sua força, será audível, será algo que vai suplantar o barulho das ondas e vai sobressair-se a elas. A voz do Senhor, ela é de fato poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Talvez aqui pensemos o seguinte: a voz do Senhor, ela é tão poderosa e tão majestosa, amados, que até mesmo os homens mais fortes, até mesmo os poderosos, diante de uma situação como essa, e ele vai descrever essa situação agora, uma voz tão poderosa que quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Talvez aqui o salmista estivesse pensando numa tempestade. Numa tempestade agora não mais no mar, mas agora pensando em florestas. E não qualquer floresta ou uma floresta de qualquer tipo de árvores,
Mas ele diz: as árvores maiores, mais fortes, até essas, os cedros do Líbano, eles são despedaçados por essa tempestade. Mostrando então aqui que a voz do Senhor, ela é semelhante a isso, ao ponto de colocar medo, temor, se esse for o propósito de Deus, no mais poderoso, no mais corajoso dos homens. Porque diante de uma tempestade como essa, pode ser o mais poderoso dos homens, ele se sentirá pequenino e totalmente incapaz ante a fúria de tão grande tempestade. E aí ele compara isso então com a voz do Senhor. A voz do Senhor, amado, ela é extremamente poderosa. Como uma grande tempestade, um grande vento que põe as árvores mais altas e belas como que gravetos diante dele. Ele vai usando outras linguagens mais. Veja só isso. Ele os faz saltar como um bezerro. É a ideia aqui ainda com os cedros do Líbano, que ele faz com que eles, por mais profundo que sejam as suas raízes, a tempestade, o vento é tão forte que os leva como que fosse algo que não tivesse raiz. Os bezerros no campo, como que quando eles saltam, assim seriam os cedros. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Talvez chamas de fogo aqui, o salmista estivesse pensando ainda na tempestade, nos raios que cortam o céu de maneira cintilante, de tal maneira que, de onde quer que você esteja, é possível perceber o seu clarão. Assim é a voz do Senhor. É tão forte que não dá para se esconder, não dá para não percebê-la. Em seguida ele fala do deserto. Deserto de Cádiz aqui é o deserto pelo qual o povo de Israel passou quando saiu do Egito. E Deuteronômio diz que esse deserto foi um deserto terrível. Um deserto que ninguém mais gostaria de passar por ele. Tão terrível era o deserto. E Deus então aqui diz: olha, a voz do Senhor, ele faz tremer até aquilo que vocês têm como mais terrível. Até o inimigo que vocês não gostariam jamais de ter que passar por eles de novo. Os perigos do deserto. Deus faz tremer este que vocês temem. A voz dele faz isso. Continua. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Faz dar cria às corças. E eu fui entender o que significa isso, dar cria às corças. E olhando alguns comentaristas, aqui, e mais de um dos comentários que foi por mim buscado, todos eles dizem que a linguagem aqui é a seguinte. Assim, as corças são um tipo de animal que tem extrema dificuldade de dar crias. Mesmo no tempo certo, é algo bastante difícil para uma corça fazer com que a sua cria, então, venha à vida, venha, então, ali, naquele momento de parto, à luz. Mas a voz do Senhor é tão poderosa que as corças nem precisam estar já prontas no dia da cria, que assim Deus faz elas darem crias. Ou seja, Deus, a voz dele é poderosa ao ponto de tornar coisas difíceis fáceis. Essa é a linguagem. A voz do Senhor é poderosa a tal ponto de tornar
coisas difíceis como uma corça dar cria fácil. Tão grande é o poder da voz de Deus. Muito bem. A voz do Senhor é extremamente poderosa, então. Mas por que isso? Por que é que o Salmo nos apresenta a voz de Deus de maneira tão poderosa? E aqui nós temos, então, dois motivos, ou dois propósitos, pelo qual o salmista nos apresenta a voz de Deus como sendo extremamente poderosa. Bom, lembram-se dos dois primeiros versos de ser o texto nos trazer uma ordenança? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quem está falando é Deus. E para que então entendamos e obedeçamos de pronto, de imediato, a voz de Deus nos dando essa ordenança, é que o salmista então está dizendo a mim e a você: não seja tolo, não seja bobo, como que deixando a voz de Deus, a ordenança dele, entrar por um ouvido e sair por outro, como muitas vezes nós fazemos. As crianças muitas vezes não fazem assim com os pais? Ou será que são só os meus filhos que fazem isso? Filho, faça isso. Você vira as costas, você pensa que está sendo feito, você volta, mas não é possível, será que eu falei com a parede? Será que o que eu estou falando não tem para você autoridade? Muitas vezes também alguns patrões dizem aos seus funcionários: olha, faça isso, isso, isso e isso. E aí então o patrão sai e volta no outro dia. Não é possível. O que aconteceu? O que ele ficou fazendo? Enrolando o dia inteiro. E aqui então é como que dizendo assim: a minha, você, a voz do Senhor, querido. Não é como a voz de outros seres humanos que às vezes nós deixamos entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas a voz do Senhor precisa ser obedecida de imediato, de prontidão, porque esse Deus que está falando é um Deus extremamente poderoso. Veja quão poderosa é a sua voz, a fim de que você então não brinque com a ordenança dele, mas a obedeça de maneira pronta e imediata. Esse é o primeiro aspecto pelo qual o salmista então apresenta o poder da voz de Deus, a fim de trazer a nós temor e tremor. E assim obedeçamos a sua voz quando nos ordena. O outro aspecto seria então aqui para mostrar àqueles que não são filhos de Deus o porquê que os filhos de Deus obedecem a Ele. O porquê dos filhos de Deus tributarem glória e honra a Ele. Então as pessoas de fora, porque também elas poderão perceber o poder da voz de Deus, olharão para nós e entenderão o porquê que nós o obedecemos, o porquê que nós o servimos, e ao perceberem isso, poderão então também se ajuntar a nós. Ou perceberão então que essa voz, o Deus dessa voz, poderá um dia se virar contra eles. Ai deles. É interessante aí, um outro aspecto do texto aqui. Veja só, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria as costas, e agora no verso 9 diz: e desnuda os bosques. Aqui a ideia também, talvez aquela tempestade. A voz de Deus é tão forte que um bosque ou uma floresta densa, quase que impenetrável, para a voz de Deus, essa floresta é como que nada. Deus passa com a voz dele de maneira tão poderosa que aquela floresta, ela fica desnuda. As suas árvores tombam ante o poder da voz de Deus. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: no seu templo tudo diz glória. A voz de Deus percorre todo o universo.
A voz de Deus, ela é perceptível a todas as pessoas. Mas como eu disse, a voz do Senhor é demonstrada assim, para que o povo dele tribute glória, tribute louvor, honra, reconheça a majestade dele. E é apenas o povo dele que fará isso. É por isso que o texto diz agora no verso 9, no seu templo tudo diz glória. Entenda o contexto do Antigo Testamento. Onde é que o povo glorificava e adorava a Deus? Onde que era o lugar reservado com a finalidade específica de adoração e glória, honra, culto a Deus? O templo. Isso não significava que eles não cultuavam em casa, mas o lugar apropriado, devido, exclusivamente para isso, era o templo. Então o texto volta e diz: o meu povo, que conhece a minha voz, que sabe do poder dela, se reúne no templo e nela dá louvor, e no templo glorifica e honra a mim, porque isso é o que eles precisam fazer, de fato, diante da minha ordenança, diante do bramido da minha voz. No templo. Outro aspecto aqui que podemos entender é o seguinte: não só por uma questão de obediência, mas por uma questão que Deus dá aos filhos dele a graça de poder reconhecer essa voz. Há apenas aos filhos dele a graça de poder reconhecer essa voz. Não como uma voz que apenas põe medo. Não como uma voz que precisa ser algo que nós iremos ter que escapar dela, fugir dela, ou do Deus dessa voz. Mas uma voz que nos leva a entender a urgência em ir adorá-lo e glorificá-lo. É por isso que Deus então diz: diante de tão grande manifestação de poder através da minha voz, eu sei que na minha casa, no meu templo, eu encontrarei os meus filhos fazendo exatamente o que eu os ordeno: glorificar a mim, tributar glória e honra a mim. Agora eu pergunto: será que de fato o povo de Deus tem feito isso? Será que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, de poder reconhecer a voz dele, não apenas tendo medo do Deus dessa voz, mas entendendo a majestade, a glória e a honra dele, será que esses que têm entendido isso têm de fato glorificado a Deus o quanto devem glorificar? A fim de que você não brinque, não esqueça então de agir assim, é que o salmista traz esse texto para mim e para você hoje. Não brinque de ser filho de Deus. Glorifique, tribute louvor, glória e honra a Ele, porque é Deus, aquele que tem uma voz extremamente poderosa, é quem está nos ordenando. Mas um outro aspecto agora, finalizando o texto. Esse Deus que se faz poderoso, que demonstra a sua majestade, que demonstra todo o seu poder, a sua soberania, a sua glória, a sua força, por meio da sua voz, não apenas põe medo naqueles que não o servem, não apenas levam aqueles que o servem, que são filhos dele, a entender a urgência de se obedecer à sua ordenança, mas Deus está agora aqui na parte final do texto, querido, dando a mim e a você que reconheceu o poder, a glória, a majestade dele, que percebeu isso por meio da sua voz, querido, também a mim e a você, uma mensagem de segurança, de conforto, de tranquilidade, de paz. Veja que o texto diz: esse Deus tão poderoso, que faz tudo isso com a sua voz,
é o Deus que dá força ao seu povo. Antes, até mesmo no verso 10, ele diz que ele preside os dilúvios. Ele preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. É provável que quando ele fala de dilúvio aqui, ele estivesse pensando no dilúvio que nós encontramos aqui no capítulo 6 de Gênesis. Quando Deus então traz como juízo as águas a fim de praticamente levar toda a humanidade a padecer debaixo da sua mão, deixando apenas ali a família, então, de Noé. Como que dizendo, esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que preside os dilúvios, então não tenham medo, mesmo diante de tão grande tempestade, não se preocupem. Haverá depois da chuva um arco-íris no céu, a fim de que vocês se lembrem que eu presido os dilúvios. E não só presidi aquele, mas presido a todos eles. Então, acalmem-se, porque o Deus Todo-Poderoso, que ordena a vocês tributar louvores a Ele, é o Deus que estará guardando a vida de vocês em meio às águas. E não apenas isso. Não se preocupe, porque esse Deus Todo-Poderoso é também o Deus que dará força a vocês em meio às situações adversas. Esse Deus que tem grande voz. Esse Deus que despedaça o que Ele quiser à sua frente, inclusive as maiores árvores e mais fortes, como os cedros do Líbano, com a sua voz, com o som da sua voz. É um Deus que dará força a vocês em meio às circunstâncias adversas, em meio às situações em que vocês se verão fracos. Confie na força que Deus dará a vocês. Confie que Deus alcançará vocês. Como diz o salmista, o profeta Isaías, não é? De que Deus com a sua destra forte nos susterá. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse Deus que ordena a você, querido, a glorificá-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo. Como o salmista coloca, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que tem uma voz tremenda. E é um Deus que usa a sua força, que usa o seu poder, que usa a sua soberania para vir ao encontro do seu povo, a fim de lhe trazer força quando esse precisar, a fim de lhe trazer paz quando paz for necessário. Diante disso, então, não só porque Ele nos ordena, tributemos glória, louvor, honra, adoremos a Deus, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Tens motivos para adorar a Deus. Primeiro, porque Deus te ordena a adorá-lo. Tens motivo para glorificar a Deus, porque Deus está mandando. Então obedeça. Segundo, porque esse Deus poderoso é um Deus que te alcança com graça. Esse Deus poderoso é um Deus que te alcança com misericórdia. Esse Deus poderoso é um Deus que te alcança, querido, em meio às suas debilidades e fraquezas. Porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos, percebemos a grandeza e a majestade de Deus, o que acontece quando nós olhamos para nós? Nós percebemos a nossa fraqueza. Nós percebemos as nossas limitações. A gente se compara com Deus e percebe que nós somos seres diminutos,
que poderiam ser vistos talvez com microscópicos daqueles mais potentes apenas, comparado à grandeza e à majestade de Deus. Mas Deus está dizendo a você: glorifique, adore, louve, tribute honra, glória e força a mim. Porque eu te alcanço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha mão toda poderosa. E te dou paz, te dou sossego. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que Ele nos alivia? Nos alcançando com a força dEle, nos alcançando com a paz dEle. Tributemos então louvor, glória, honra e força a Deus. Que Deus abençoe você, amado. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, para que você sempre entenda então o que Deus espera de você. Cumpra isso. E Ele te alcançará com força, paz e bênção. O Senhor abençoa com bênção e paz o seu povo. Amém? Vamos orar? Deus bendito, Pai santo e maravilhoso, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que nos mostra a majestade e a glória do Senhor. A tua palavra que nos mostra, ó Deus amado, quão magnífico, ó Deus amado, é o Senhor, ó Pai. E por outro lado, ó Deus, ao perceber então a tua majestade, a tua grandeza, o Senhor nos faz perceber do tamanho exato que somos. Pequenos, frágeis, limitados, e que diante da sua voz não temos então outra escolha senão obedecê-lo. Oh Deus, abençoa-nos para que de fato tenhamos juízo e possamos entender que o Senhor pode, o Senhor manda, e que a nós cabe apenas então obedecê-lo. Ó Deus, obrigado porque ao se mostrar tão forte e poderoso, o Senhor, ó Pai amado, imprime no nosso coração a consciência de que de fato o Senhor precisa ser honrado e glorificado. Obrigado, ó Deus, porque não são todas as pessoas que diante da tua voz percebem essa necessidade. Muitos diante da sua voz, ó Deus, apenas se escondem ou procuram se esconder. E com isso se distanciam ainda mais do Senhor, ó Pai. Mas o Senhor, ao nos fazer perceber a sua voz, nos leva para o teu templo, nos leva para a tua casa, nos leva, ó Deus amado, para a tua presença. Obrigado por isso. Bendito seja o teu nome por isso. E obrigado, ó Deus, porque ao percebermos a tua grandeza e majestade, o Senhor, ó Pai amado, nos leva a confiar ainda mais em Ti. Quando o Senhor nos diz que estará, ó Pai amado, para sempre ao nosso lado, a fim de trazer força, a fim de trazer ajuda, ó Deus, a fim de nos alcançar com bênção e paz. Obrigado por isso, Deus. Isso também é um motivo grandioso que o nosso coração tem, então, para tributar louvor e glória a Ti. Nos ajude a nunca negligenciar tais motivos, então. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.